Esta palavra pode revolucionar completamente sua caminhada espiritual. Vivemos em uma época de extrema confusão espiritual, onde milhões de cristãos sinceros estão perdidos, não por falta de religiosidade, mas por falta de sensibilidade à voz divina. Deus continua falando, mas seu povo desenvolveu uma surdez espiritual perigosa, que os impede de reconhecer sua direção. Billy Graham costumava dizer que a maior tragédia não é quando o pecador não ouve a Deus, mas quando o crente para. Quando perdemos nossa capacidade de discernir espiritualmente, abrimos a porta para decisões devastadoras, relacionamentos tóxicos e uma vida inteira fora do propósito divino. Esta mensagem não é apenas um ensinamento, é um alerta urgente para todos que desejam voltar à intimidade real com o Criador. A epidemia da insensibilidade espiritual. Existe uma crise silenciosa se espalhando pelas igrejas. Cristãos que oram, cantam, congregam e até mesmo lideram, mas perderam completamente a habilidade de discernir a voz de Deus. Não estamos falando de pessoas que abandonaram a fé, mas aquelas que mantêm uma aparência religiosa enquanto caminham espiritualmente. Sim, é possível memorizar a Bíblia inteira e não conseguir ouvir o Espírito Santo quando ele sussurra uma direção específica para a sua vida. É possível pregar sermões eloquentes e estar completamente desconectado da mente de Cristo. Billy Graham sempre alertou que conhecimento bíblico sem comunhão espiritual produz fariseus, não discípulos. A tragédia é que muitos nem percebem que perderam essa sensibilidade. Eles confundem emoção com unção, sentimento com revelação, e suas próprias convicções com a voz divina. Imagine um músico experiente que, após décadas tocando, gradualmente perde a audição. No início, ele não percebe porque ainda consegue sentir as vibrações do instrumento. Ele continua tocando com a mesma técnica, mas já não consegue ouvir as nuances ou os tons sutis, a harmonia perfeita. Eventualmente, sua música se torna mecânica, sem vida, sem alma. É exatamente isso que acontece com muitos cristãos hoje. Eles continuam executando os movimentos da fé, oram, jejuam, servem menos, mas perderam a capacidade de ouvir as nuances da voz divina. Suas vidas espirituais se tornaram mecânicas, previsíveis, sem o frescor da comunhão genuína. O grande evangelista Billy Graham viveu uma experiência que ilustra perfeitamente isso. Certa vez, ele relatou que durante uma de suas cruzadas evangelísticas estava tão focado nos números, na organização e na pressão dos resultados, que quase perdeu a sensibilidade para ouvir o que Deus realmente queria fazer naquela noite. Foi apenas quando ele se isolou em oração, pedindo humildemente para que Deus removesse todas as distrações do seu coração, que ele conseguiu perceber a direção específica do Espírito Santo para aquela ocasião. Quase preguei o sermão errado para as pessoas certas, ele confessou mais tarde. Esse episódio moldou sua compreensão de que posição ministerial não garante sensibilidade espiritual. A insensibilidade espiritual não acontece de uma hora para outra. É um processo gradual, quase imperceptível. Começa quando substituímos a dependência do Espírito Santo pela confiança em nossa própria experiência. Quando paramos de buscar a face de Deus antes de cada decisão importante e passamos a confiar apenas em nossa própria sabedoria. Quando a oração se torna um ritual, em vez de uma conversa íntima. Quando lemos a Bíblia por obrigação religiosa, em vez de fome spiritual. Cada pequeno desvio da dependência total em Deus diminui nossa capacidade de discernir sua voz até que, eventualmente, estamos completamente surdos às suas instruções. O despertar da sensibilidade perdida, a restauração da sensibilidade espiritual começa com um reconhecimento humilde e doloroso. Senhor, eu perdi a capacidade de ouvir sua voz claramente. Não há cura para um problema que não é reconhecido. Billy Graham sempre enfatizou que o orgulho é o maior obstáculo à comunhão com Deus, porque nos impede de admitir nossa necessidade. Muitos líderes religiosos preferem fingir que ainda ouvem claramente a voz divina, a admitir que perderam essa conexão. Mas Deus honra a humildade genuína e restaura aqueles que clamam com sinceridade. A história do jovem Samuel nos ensina lições profundas sobre como recuperar a sensibilidade spiritual. Quando Deus começou a falar com Samuel, o menino não reconheceu imediatamente a voz divina. Ele correu até Eli, o sacerdote, pensando que era ele quem o havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes antes que Eli percebesse que era Deus falando. O interessante é que ele, mesmo sendo um homem experiente na liderança religiosa, havia perdido a sensibilidade para reconhecer quando Deus estava falando.
Sua vida espiritual havia se tornado tão rotineira que ele não esperava mais ouvir a voz divina de forma direta e pessoal. Quando Samuel finalmente entendeu que era Deus quem falava com ele, sua resposta foi simples, mas profunda. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa frase contém a chave para restaurar a sensibilidade espiritual. Disposição genuína para ouvir, humildade para reconhecer-se como servo, e expectativa de que Deus realmente deseja se comunicar conosco. Samuel não exigiu sinais espetaculares ou confirmações múltiplas. Ele simplesmente se colocou numa posição de escuta ativa e receptiva. A sensibilidade espiritual não é um dom reservado para alguns poucos escolhidos. É uma capacidade que todos os filhos de Deus podem desenvolver através da comunhão constante e da obediência consistente. Billy Graham descobriu que quanto mais tempo ele passava em oração silenciosa, mais clara se tornava sua capacidade de discernir a vontade divina. Deus sussurra para aqueles que se aproximam o suficiente para ouvir, ele costumava dizer. A restauração dessa sensibilidade exige disciplina espiritual, mas também exige fé para crer que Deus realmente deseja falar conosco individualmente. O processo de restauração geralmente passa por 3 fases distintas. Primeiro, HIO, reconhecimento da perda, menos quando finalmente admitimos que nossa comunicação com Deus não é mais clara como antes. Segundo, vem o período de recalibragem, menos quando intencionalmente nos afastamos das vozes humanas e das distrações para reaprender a ouvir a voz divina. Terceiro, ocorre a restauração gradual, quando começamos a perceber novamente as nuances da comunicação divina e nossa confiança na direção de Deus é renovada. Cada fase exige paciência e persistência, mas o resultado é uma vida espiritual completamente transformada. Se você chegou até aqui, significa que Deus está tocando seu coração sobre essa questão tão crucial. Eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal para receber mais conteúdos que podem revolucionar sua caminhada espiritual. Mas antes de continuar, eu quero que você faça uma pausa e reflita honestamente. Quando foi a última vez que você teve certeza absoluta de que ouviu a voz de Deus direcionando sua vida? Deixe sua resposta nos comentários, seja ela qual for. Sua sinceridade pode encorajar outros que estão passando pela mesma luta. Não tenha medo de ser vulnerável. É assim que a comunidade de fé se fortalece mutuamente. A fonte divina da revelação, o discernimento espiritual autêntico, tem uma única fonte: o Espírito Santo. Não nasce da inteligência humana. Não é produto de anos de estudo teológico, nem resultado de experiências místicas. É uma capacidade sobrenatural, concedida por Deus àqueles que cultivam intimidade genuína com Ele. Billy Graham aprendeu essa lição de forma marcante durante seus primeiros anos de ministério. Ele era um jovem pregador talentoso, eloquente e cheio de conhecimento bíblico, mas sentia que algo estava faltando em sua ministração. Foi quando ele se isolou por semanas em oração intensa que descobriu a diferença entre pregar com habilidade humana e pregar sob a unção do Espírito Santo. A diferença era como comparar uma vela acesa com a luz do sol. Graham relatou mais tarde. Ambas produzem luz, mas uma é limitada e fraca, enquanto a outra ilumina tudo ao seu redor com intensidade transformadora. Essa experiência moldou toda a sua compreensão sobre a importância de depender completamente do Espírito Santo para cada aspecto da vida cristã, especialmente para o discernimento espiritual. O Espírito Santo não é apenas um consolador ou um ajudador ocasional. Ele é o guia pessoal que Jesus prometeu enviar para nos conduzir em toda a verdade. Quando Jesus disse aos discípulos que era necessário que ele fosse embora para que o Espírito Santo viesse, ele estava estabelecendo uma nova dinâmica de relacionamento. Em vez de ter Jesus fisicamente presente para orientar cada decisão, os discípulos teriam o Espírito Santo habitando permanentemente em seus corações, oferecendo direção constante e personalizada. A dependência do Espírito Santo para discernimento requer uma mudança fundamental em nossa abordagem à vida cristã. Em vez de buscar fórmulas prontas ou conselhos genéricos, precisamos aprender a cultivar uma sensibilidade individual à voz divina. Isso significa criar espaços regulares de silêncio, onde o Espírito pode falar, sem competir com outras vozes. Significa desenvolver o hábito de consultar a Deus antes de tomar decisões, mesmo as aparentemente pequenas. Significa a distinguir entre nossos próprios desejos
e os impulsos genuínos do espírito. Billy Graham descobriu que o discernimento espiritual se desenvolve através da prática constante. Quanto mais ele buscava a direção do Espírito Santo para decisões pequenas, mais clara se tornava sua capacidade de discernir a vontade divina para questões maiores. Deus treina nossa sensibilidade espiritual através das pequenas decisões diárias. Ele observou: se não conseguimos ouvir sua voz para escolher onde almoçar, como esperamos ouvi-la para decisões que mudam o rumo da vida? A comunhão com o Espírito Santo não é uma experiência emocional baseada em sentimentos flutuantes. É um relacionamento estável fundamentado na confiança, na obediência e na comunicação consistente. Algumas pessoas confundem impulsos emocionais com direção divina, mas o verdadeiro discernimento espiritual produz uma paz profunda que transcende as circunstâncias. Quando o Espírito Santo dirige, há uma confirmação interior que permanece firme, mesmo quando as emoções oscilam. O silêncio como linguagem divina, uma das lições mais difíceis na caminhada espiritual é aprender que o silêncio de Deus também é uma forma de comunicação. Há momentos em que oramos intensamente, buscamos direção com sinceridade e jejuamos em busca de respostas, mas o céu parece completamente silencioso. Esses períodos podem ser extremamente angustiantes, especialmente para aqueles que estão acostumados a receber orientação divina clara. Billy Graham enfrentou vários desses períodos ao longo de sua vida e ministério, e foi através deles que ele aprendeu algumas das lições mais profundas sobre a natureza da fé. Durante uma das fases mais desafiadoras de sua vida, quando estava enfrentando críticas severas e questionamentos sobre a direção de seu ministério, Graham passou meses clamando por uma palavra clara de Deus. Ele jejuou, orou com outros líderes espirituais e buscou confirmação através das Escrituras, mas não recebia a resposta específica que desejava. Foi apenas quando ele finalmente se rendeu ao silêncio e disse: Senhor, mesmo que nunca mais receba uma palavra clara, eu continuarei servindo, porque confio em quem o Senhor é, que ele começou a entender o propósito daquele período. Silêncio de Deus não é abandono, é disciplina. Não é rejeição, é refinamento. Há lições que só podem ser aprendidas no Vale do Silêncio, onde nossa fé é testada além da dependência de confirmações externas. Nesses momentos, descobrimos se nossa confiança está fundamentada na comunicação constante de Deus ou em seu caráter imutável. O silêncio nos força a amadurecer espiritualmente, a desenvolver uma fé que persiste mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos divinos. Billy Graham descobriu que os períodos de silêncio divino eram frequentemente seguidos por direções mais claras e impactantes do que nunca. Deus me ensinava a confiar em sua fidelidade, não apenas em suas palavras. Ele refletiu: quando aprendi a permanecer fiel durante o silêncio, ele me confiou responsabilidades maiores e revelações mais profundas. O silêncio se tornou um professor que o preparou para os momentos em que Deus falaria com clareza inquestionável. Durante esses períodos silenciosos, é crucial manter as disciplinas espirituais básicas: oração, leitura das Escrituras, comunhão com outros crentes e obediência às direções que já recebemos anteriormente. O silêncio não é uma licença para relaxar espiritualmente, mas uma oportunidade para aprofundar nossa dependência de Deus. Muitas vezes, Ele está preparando algo novo em nossas vidas, mas primeiro precisa nos ensinar a confiar sem ver, a obedecer sem entender completamente. O discernimento espiritual maduro reconhece que o silêncio também carrega mensagens importantes. Às vezes Deus não responde porque ainda não é o momento certo. Outras vezes, Ele permanece silencioso, porque a resposta que precisamos já foi dada anteriormente, e precisamos apenas obedecer ao que já conhecemos. Em alguns casos, o silêncio é um convite para buscarmos mais profundamente, para examinarmos nossos motivos e para nos rendermos mais completamente à sua vontade. Discernindo através das circunstâncias, Deus raramente fala apenas através de experiências sobrenaturais dramáticas. Na maioria das vezes, Ele comunica sua vontade através das circunstâncias cotidianas, dos encontros aparentemente casuais e das oportunidades que surgem naturalmente em nosso caminho. Billy Graham aprendeu essa lição de forma prática, quando estava decidindo sobre aceitar o convite para liderar uma cruzada evangelística em Los Angeles, nos anos 1950, não houve uma visão celestial ou uma voz audível, mas uma série de circunstâncias que se alinharam de forma tão perfeita que ele reconheceu a mão de Deus orquestrando os eventos. As portas que se abrem, os obstáculos que aparecem, as pessoas que cruzam nosso caminho no momento certo.
Tudo isso pode ser linguagem divina para aqueles que têm olhos espirituais para ver. O desafio é desenvolver a sensibilidade para distinguir entre coincidências naturais e providência divina. Essa habilidade vem através da prática constante de buscar a Deus em todas as situações e da disposição para reconhecer sua mão em eventos que outros considerariam meramente fortuitos. Graham costumava dizer que Deus é o mestre das circunstâncias, não escravo dela. Ele aprendeu a observar padrões em sua vida. Quando certas oportunidades se repetiam, quando obstáculos específicos apareciam consistentemente, quando pessoas eram colocadas em seu caminho com frequência incomum, esses padrões se tornaram uma forma de comunicação divina que o ajudou a tomar decisões importantes ao longo de décadas de ministério. Discernir através das circunstâncias requer paciência e perspectiva. Nem toda dificuldade é um não de Deus, assim como nem toda facilidade é necessariamente um sim. Às vezes Deus permite obstáculos para testar nossa determinação ou para nos preparar para o que está por vir. Outras vezes, Ele torna as coisas fáceis para nos mostrar que estamos no caminho certo. A chave é manter uma atitude de oração constante e buscar confirmação através de múltiplas fontes antes de tomar decisões importantes. Billy Graham desenvolveu o hábito de manter um diário espiritual onde registrava não apenas suas orações e reflexões, mas também as circunstâncias significativas que observava. Com o tempo, ele começou a ver padrões claros na forma como Deus o dirigia através de eventos aparentemente desconexos. Deus escreve sua vontade na história de nossas vidas, ele observou, mas precisamos aprender a ler essa escrita divina nas páginas das circunstâncias cotidianas. O discernimento, através das circunstâncias, também nos ensina a valorizar tanto os sims quanto os nãos de Deus. Quando uma porta se fecha definitivamente, pode ser a maior bênção disfarçada. Quando um plano falha repetidamente, pode ser Deus nos redirecionando para algo melhor. A sabedoria espiritual aprende a confiar na soberania divina sobre todas as circunstâncias, reconhecendo que Ele está sempre trabalhando para o bem daqueles que o amam. A prova do discernimento genuíno, o verdadeiro teste do discernimento espiritual, não acontece nos momentos de calmaria, mas nos períodos de pressão intensa, quando emoções estão à flor da pele e decisões urgentes precisam ser tomadas. É fácil manter clareza espiritual quando tudo está bem, mas o discernimento genuíno se revela quando somos forçados a escolher entre o que parece certo e o que realmente é correto aos olhos de Deus. Billy Graham enfrentou várias dessas situações ao longo de sua carreira, e foi através delas que ele aprendeu a distinguir entre impulsos humanos e direção divina. Uma das situações mais marcantes ocorreu durante os anos de segregação racial nos Estados Unidos. Graham sentiu uma pressão interna crescente para tomar uma posição clara sobre igualdade racial, mas também enfrentava enorme pressão externa para manter o status quo. Muitos de seus apoiadores financeiros e líderes religiosos do Sul argumentavam que seu ministério deveria focar apenas no Evangelho e evitar questões políticas controversas. Por outro lado, sua consciência e sua compreensão das Escrituras o convenciam de que o racismo era incompatível com o amor cristão. Durante meses, Graham lutou com essa questão em oração intensa. Ele não queria agir por impulso emocional, mas também não queria desobedecer a uma convicção que parecia vir de Deus. A resposta veio gradualmente, através de uma combinação de estudo bíblico, oração e circunstâncias providenciais. Ele tomou a decisão corajosa de remover todas as barreiras raciais de suas cruzadas evangelísticas, mesmo sabendo que isso custaria apoio financeiro e críticas severas. O discernimento verdadeiro nos leva a escolhas que podem ser custosas no curto prazo, mas que se alinham com os princípios eternos de Deus. Graham refletiu mais tarde. Essa experiência o ensinou que o discernimento genuíno frequentemente nos chama para caminhos que desafiam a sabedoria convencional e que exigem coragem para seguir a consciência, mesmo quando isso é impopular. O discernimento espiritual também se prova através da consistência ao longo do tempo. Decisões tomadas sob verdadeira direção divina tendem a produzir frutos duradouros e paz interior, mesmo quando as circunstâncias externas são desafiadoras. Por outro lado, escolhas baseadas em impulsos emocionais ou pressões humanas geralmente resultam em arrependimento e inquietação espiritual posterior. Billy Graham aprendeu a avaliar suas decisões importantes através de várias lentes: alinhamento com as escrituras, paz interior
persistente. Confirmação através de conselheiros espirituais, maduros e frutos positivos ao longo do tempo. Quando todos esses elementos se alinhavam, ele tinha confiança de que estava seguindo a direção divina. Quando algum desses elementos estava faltando, ele sabia que precisava buscar mais clareza antes de prosseguir. Chegamos ao final desta jornada de descoberta sobre o discernimento espiritual. E eu espero que essas palavras tenham tocado seu coração de forma profunda. Se esta mensagem foi útil para você, eu gostaria de convidá-lo calorosamente a se tornar parte da nossa família aqui no canal. Clique no botão de inscrição não apenas para receber mais conteúdos como este, mas para se juntar a uma comunidade de pessoas que buscam sinceramente crescer em intimidade com Deus. Sua presença aqui enriquece a todos nós. Agora e o ver de boca como esta mensagem impactou sua vida. Que experiências você já teve com discernimento spiritual? Talvez você esteja passando por um período de silêncio divino, ou talvez acabou de receber uma direção clara de Deus para sua vida. Seja qual for sua situação, compartilhe conosco nos comentários. Suas experiências podem ser exatamente o que outro irmão ou irmã em Cristo precisa ouvir hoje. Lembre-se, quando compartilhamos nossas jornadas espirituais, criamos pontes de esperança e encorajamento para outros que estão caminhando pela mesma estrada. Sua história importa e pode ser um instrumento que Deus usa para tocar uma vida. Não guarde para si mesmo o que Deus tem feito em sua vida, menos compartilhe conosco. E vamos crescer juntos nesta caminhada de fé.